Vamos lá, pessoal, vamos retomar aqui nossos estudos sobre crise de 1929. Então, como eu estava dizendo para vocês, né, a quebra da Bolsa de Nova York, na verdade, então, e o início da crise de 1929, porque esse evento, a quebra da Bolsa, é o evento que vai provocar o início da crise de 29, é resultado de uma somatória de fatores. Então, vamos retomar esses fatores. Primeiro, a ausência, né, de uma política estatal de planejamento, de intervenção na economia, devido ao fato de que o governo americano, na época, o presidente Hoover, né, era adepto ao liberalismo, né, então essa ideologia ela não interferia, né, pregava a ideia de não interferência na economia. Segundo, o elevado índice de concentração de renda dos Estados Unidos, da população americana. Terceiro, o elevado índice de endividamento da população americana. Quarto fator, os problemas do campo, né? As más colheitas devido a problemas climáticos elevou o endividamento dos produtores rurais nos Estados Unidos. Nós temos a questão da recuperação do mercado europeu, superprodução e subconsumo, especulação financeira, o modelo produtivo das indústrias americanas, que é o Fordismo, né, aquela produção em massa. Tudo isso somando-se, né, faz com que aconteça a tal da Quinta-feira Negra, né, 24 de outubro de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York. Né? E interessante que muitos investidores, né, na Bolsa de Valores, eles acabaram perdendo fortunas, né? Muita gente cometeu suicídio. Foi um momento extremamente dramático e complicado na história americana. Né? Com a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, começa o período da chamada Grande Depressão. A Grande Depressão ela vai se estender nos Estados Unidos de 1929 até 1934, pelo menos 5 anos, né? Aonde os efeitos, né, dessa crise econômica vão ser sentidos assim de uma forma muito intensa pela sociedade americana. Literalmente um tapa na cara, né, do American Way of Life, daquele modelo econômico, né, de fartura, de consumismo, né? Pela primeira vez o americano vai ter que regrar, né? Vai ter que pisar no freio, vamos dizer assim, né? Vender o almoço para comer a janta, coisa que a gente brasileiro está acostumado a fazer, né? Para eles vai ser novidade, justamente pelo fato de que havia um mito da invencibilidade americana, né? Então, os Estados Unidos acabaram de sair de uma guerra vitorioso, né? Tinha acabado de se consolidar como uma potência mundial. Então, havia o orgulho americano estava inflado. E aí, com essa crise, a coisa é como se fosse uma rasteira, literalmente, né? Pegando a sociedade americana de uma forma geral. E durante esses 4, 5 anos que eu falei para vocês, nós vamos observar que há uma demora nessa recuperação econômica, né? Porque o autoestima do americano ele foi afetado de uma forma muito intensa. E houve a necessidade do governo americano, né, criar um plano, um projeto, nós vamos falar dele daqui a pouco, que é o New Deal, para resgatar a economia americana e resgatar esse orgulho, né, americano novamente. Então, cenas como essas aqui, ó, elas se popularizaram por todos os Estados Unidos. Aqui nós temos a fila da sopa, né, em Nova York, onde milhares de trabalhadores desempregados iam para esses pontos onde era distribuído refeições gratuitas. Lembrando que os Estados Unidos não tinha um sistema de seguridade social para poder apoiar, né, e abarcar aí, né, essa massa de trabalhadores que perderam o emprego devido à crise. Então não havia aposentadoria, seguro-desemprego, né, nenhum tipo de seguridade social para fazer um amparo dessas pessoas. Então se você perdesse o emprego, tivesse dificuldade, problema seu, né? A questão do liberalismo, né? Do made yourself tão presente na cultura americana, né? Então, aqui você observa as pessoas, inclusive até bem trajadas, né? Com casaco, chapéu, todos calçados, né? E na fila da sopa, né? Era interessante, muita gente ia de carro, né? De automóvel para esses locais de distribuição
de alimento gratuito, né? Aquilo que eu sempre falo, a miséria americana é diferente da nossa, né? Inclusive, esses dias para trás eu vi uma reportagem que devido à crise lá do coronavírus, né? A população mais carente que não está trabalhando também nos Estados Unidos está recebendo, né, ajuda humanitária, distribuição de comida, e a fila, né, a galera indo para esses pontos de distribuição de comida, todo mundo de carro, né, e é só Civic, Corolla, né, carros que são vistos aqui no Brasil como carros de luxo, lá é o carro da classe média pobre, né? Então a miséria americana é uma miséria diferente da nossa, mas enfim, só uma questão ilustrativa, né? Outra cena marcante, por exemplo, a formada das chamadas Hooverlands, né? Hoover é o nome do presidente dos Estados Unidos, que governou até 1932, né? Adepto do liberalismo, como eu falei para vocês no vídeo anterior, e esse presidente ele insistia de que não havia necessidade de intervenção na economia, que era um processo natural, que a economia se reestabeleceria normalmente, naturalmente, que não havia necessidade da intervenção do Estado. E os milhares de desempregados, né, miseráveis que vão se acumulando aí ano após ano durante a crise, eles vão, né, não vão poder conseguir mais pagar as hipotecas, né, dos seus respectivos imóveis, e muitas famílias americanas que foram expulsas, né, de suas casas pelos bancos, pelas instituições financeiras, foram morar nessas comunidades, né, nessas vilas, nas periferias das grandes cidades americanas e no interior dos Estados Unidos também, em casas feitas de pedaços de madeira, de lata, papelão, né? Enfim, se assemelhando às favelas que nós temos no Brasil de hoje, né? Então esse fenômeno da Hooverland foi um fenômeno que marcou essa crise. E dentro desse ambiente nós temos a explosão da criminalidade, da violência, que eu falei também no vídeo para vocês no vídeo anterior, né? As pessoas desesperadas, né? Miseráveis, sofrendo muito, muitas delas optam pelo caminho, né, de fora da lei e se aventurar na criminalidade. Eu sou um fã de HQ e gosto muito de pensar, né, usar a cultura pop, né, para a gente poder entender um pouco da realidade. O HQ mais famoso, na minha opinião, o melhor, né? Depois eles vão discutir isso em outra questão, da DC Comics é o Batman. Ele surgiu aqui na década, né, no final da década de 30, com o objetivo, né, de ser um investigador, aquele cara que combate a marginalidade. E a cidade de Gotham, né, inclusive nos últimos filmes do Batman, essa ideia foi resgatada, passava por uma grande crise, né, a grande depressão, né, desemprego, muita gente desesperada, e a criminalidade vai dar um pulo, né, vai dar um salto, e o Batman é o cara que vai lá combater, né, os bandidos, enfim. Então, essa questão, olha, para você ter uma ideia de como a cultura material, né, o desemprego, os problemas criados aí pela crise afeta a vida cotidiana das pessoas, né? A marginalidade, criminalidade, os mafiosos, até a produção de histórias em quadrinhos, né, foram influenciadas por esse período da chamada Grande Depressão. Bom, pessoal, vamos lá? Vamos dar sequência, vamos falar um pouquinho dos efeitos diretos da Grande Depressão. Para você ter uma ideia, a partir do momento que houve a quebra, melhor dizendo, o crash da Bolsa de Nova York, 85 mil empresas foram à falência, né, do dia para a noite nos Estados Unidos, mais de 4 mil bancos e instituições financeiras e 12 milhões de desempregados. Isso nos primeiros dias e meses da crise de 1929. Ao longo, né, da Grande Depressão, esses números aí pioraram, né, cresceram, o desemprego chegou a afetar 1/4, né, da população, da força de trabalho americana. Isso é um índice elevadíssimo, né? A fome, a pobreza vai se esparramar pelos Estados Unidos, como a gente acabou de ver nas imagens. Só que a crise, ela não é uma exclusividade dos Estados Unidos. Nesse momento, a economia, ela já tinha alcançado um nível elevado, né, de globalização, vamos dizer assim, né, de interação econômica entre os países. Resultado, se a crise afetou a maior economia da época, que era os Estados Unidos,
outras nações também vão entrar em crise. A Europa vai sentir, a América Latina, o Brasil, por exemplo, né, a Revolução de 30, que levou Getúlio Vargas ao poder, é fruto da desvalorização do café e da perda de poder econômico da elite cafeeira brasileira, por exemplo. Mas a nação que mais vai sentir o golpe, né, fora dos Estados Unidos é a Alemanha. Inclusive, você vai observar, a gente vai falar disso mais adiante, né, que o nazismo na Alemanha vai florescendo de acordo com o agravamento dessa crise. Então, o nazifascismo, né, que é um regime que a gente vai estudar ainda na próxima aula, nos próximos vídeos, é fruto, né, o fortalecimento desse tipo de ideologia está intimamente associado ao fato dos efeitos negativos da crise de 1929. Tá? Bom, esse é o cenário de crise, e aí, como é que o governo americano vai resolver? Nas eleições de 1932, né, o Hoover candidatou-se à reeleição, e o partido de oposição, o Partido Republicano, veio o Franklin Delano Roosevelt. O Roosevelt, né, ele criou o tal do projeto, né, durante a sua campanha eleitoral, que era o New Deal, novo acordo, né, traduzindo para o português. O que é esse New Deal? O Roosevelt estudou, né, as ideias de um economista chamado John Maynard Keynes, e o Keynes era um crítico do liberalismo. Ele afirmava que essa ideia, né, da economia, não tem intervenção do Estado, não pode ser bem assim. O Estado tem que regular a economia, tem que observar o desempenho da economia, até porque quando acontece uma crise, é o Estado que vai socorrer a economia, né? Como agora, a gente está vivendo a crise da Covid aí, né? Muitas empresas, empresários estão com as portas fechadas, e quem está socorrendo essas empresas, a economia? O Estado, né? Está anunciando aí pacotes de ajuda, enfim. Então, essa ideia foi estabelecida pelo Keynes e foi incorporada nesse projeto que é o New Deal, né? do Roosevelt. E ele ganhou as eleições devido a esse projeto. Quando ele foi eleito, né, tomou posse a partir de 1933, começou a governar, ele coloca em prática o New Deal, principalmente com dois eixos centrais. Primeiro eixo, a criação de grandes obras públicas de infraestrutura no país, para você gerar um número elevado de empregos, para tirar as pessoas da situação de desemprego. Então, ele vai utilizar recursos do Estado para investir na infraestrutura, porque nós temos que observar que a situação dos Estados Unidos é diferente da nossa, né? Lá o governo não constrói a infraestrutura é feita pela iniciativa privada. É diferente do Brasil, o governo constrói a rodovia com dinheiro público, né? E depois privatiza, entrega para a empresa para ela tomar conta e cobrar pedágio caríssimo da gente. A coisa lá funciona diferente da nossa. A cultura empresarial lá é diferente da nossa, né? Então, o Estado americano vai tomar, né, essa iniciativa de investir nessa infraestrutura para poder gerar muitos empregos e reativar a economia. Se o sujeito está desempregado, não recebe salário, como é que ele vai consumir? Como é que a economia vai reestabelecer, né? O outro eixo é o eixo da criação do que a gente chama de welfare state, o estado de bem-estar social. O que isso significa? Ele criou o sistema público de seguridade social, aposentadoria, seguro-desemprego, né? Auxílios, né? Para a galera que está desempregada, né? E sem renda, coisa que até então também não existia dentro dos Estados Unidos. E qual que é a lógica de você criar esses sistemas de sociedade, de seguridade social? É que o sujeito receba uma renda, mesmo que seja mínima, e continue consumindo, que eu acabei de falar. Como é que o desempregado vai consumir se ele não tem salário? Mas se ele recebe um auxílio do governo, ele obviamente vai continuar consumindo, mesmo o mínimo, mas continua consumindo. Então essa ideia, né, vai ser a saída para a crise. Não vai resolver todos os problemas, mas ameniza muito. O fator definitivo que faz com que os Estados Unidos decolem novamente, né, a sua economia e entre na segunda metade do século XX como a superpotência do capitalismo é a Segunda Guerra Mundial. Aí é onde a economia americana ela vai resgatar todo o seu orgulho, toda a sua potência, né, produtiva, e aí nos anos 50, inclusive, a chamada década de ouro do capitalismo nos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Entenderam? Então, qualquer dúvida, nós vamos ter o nosso momento lá
no nosso encontro no WhatsApp. Fiquem com Deus, até mais!